Bom, vamos direto ao ponto. A gente está prestes a entrar numa verdadeira aula de história bíblica e contextual hoje. Essa jornada, que vai lá de Neemias até a chegada de Jesus, é literalmente uma aula magna de preparação estratégica divina. E o mais legal, tudo isso acontecendo totalmente nos bastidores da história mundial. O ponto de partida é a cronologia dos eventos, e a primeira coisa que salta aos olhos é uma lacuna gigantesca, de cerca de 400 longos anos. É um tempo imenso que vai desde o final do Antigo Testamento até o nascimento de Cristo. E isso levanta um mistério e tanto, né? O que exatamente estava rolando no mundo enquanto os profetas pareciam estar no mais absoluto silêncio? Para entender e preencher de vez esse buraco na história, a nossa análise vai passar por 6 pontos bem dinâmicos. O fim do Antigo Testamento, o falso silêncio profético, o peso absurdo da cultura grega, a revolta dos Macabeus, a preparação do cenário romano e, por fim, a plenitude dos tempos. Começando pelo nosso primeiro ponto, o fim do Antigo Testamento, focando ali naquele importante período persa. Nessa parte, a gente está pisando em um terreno bíblico bem familiar. Depois daquele longo exílio na Babilônia, o povo judeu finalmente volta para casa graças ao decreto de Ciro, o Grande. É aí que acontecem aquelas restaurações que a gente conhece bem. A reconstrução do templo, que o sacerdote Esdras registrou nos mínimos detalhes, e, claro, a reconstrução dos muros de Jerusalém sob a liderança firme de Neemias. E junto com as grandes obras físicas, rolou uma baita reforma espiritual impulsionada pelos últimos profetas reconhecidos, Ageu, Zacarias e Malaquias. Todo esse movimento monumental fecha as cortinas da era do Antigo Testamento por volta do ano 420 a.C. E é bem aqui que a narrativa ganha um tom de mistério, levando a gente para a segunda etapa, o falso silêncio profético, que cobre exatamente aqueles 400 anos sem registros. Sabe, o contraste entre essas duas perspectivas é simplesmente fascinante. Pelo lado humano, puramente terreno, 0 novos livros bíblicos sendo escritos. A sensação geral era de um silêncio profético absoluto, como se Deus tivesse saído de cena. Mas sob a ótica divina, a história é bem diferente. Pensa num grande teatro. Da plateia, as cortinas estão fechadas e o palco parece vazio. Mas lá atrás, nos bastidores, tem uma equipe inteira correndo e orquestrando o próximo ato. O cenário global, político e cultural estava sendo milimetricamente preparado sem que ninguém percebesse. Isso nos leva direto para a terceira parte da nossa análise, o impacto da cultura grega e como ela foi fundamental para construir a maior infraestrutura de comunicação da época. Dando um salto no tempo para 332 a.C., a figura monumental de Alexandre o Grande entra em cena e simplesmente atropela o Império Persa. O que é realmente genial aqui é que o impacto não foi só uma vitória militar. A cultura grega, o famoso helenismo, se espalhou como fogo por todo o mundo conhecido. E o detalhe mais estratégico, o grego virou o idioma universal. Era a língua das praças, das feiras, dos portos. Foi exatamente nessa época agitada que a Bíblia hebraica foi traduzida para o grego, criando a famosa Septuaginta. Ou seja, essa unificação linguística montou na prática toda a rede de comunicação que a futura mensagem cristã ia precisar para rodar o planeta. Só que, claro, tanta mudança trouxe muita instabilidade. Quando Alexandre morre de forma prematura, o vasto império dele racha no meio. Geograficamente, os Ptolomeus assumem o Egito e os Seleucidas dominam a Síria. E adivinha quem ficou bem no meio desse fogo cruzado? Isso mesmo, Israel. O território virou uma espécie de ponte e, tragicamente, o campo de batalha natural entre essas duas superpotências. Essa panela de pressão acaba transbordando e nos joga na quarta etapa histórica, a revolta dos Macabeus, marcando um período de sobrevivência pura e preservação. Chegando no ano 167 a.C., a coisa fica totalmente insustentável. O rei Seleucida Antíoco IV, conhecido como Epifânio, decide empurrar a cultura pagã goela abaixo da população judaica. E o pior de tudo, ele invade e profana o templo sagrado de Jerusalém de forma violenta. Não foi só um choque cultural, minha gente. Foi um golpe direto, intencional e cruel na alma e na identidade espiritual de todo um povo. A resposta para tamanho desrespeito foi uma explosão de resistência. Um levante armado fortíssimo se formou, liderado pela corajosa família dos Macabeus. E eles foram incrivelmente bem-sucedidos. Essa luta obstinada rendeu uma independência parcial para Israel e estabeleceu uma nova liderança com a dinastia dos Asmoneus. Olhando o grande tabuleiro de xadrez, essa revolta ferrenha foi a peça-chave para preservar a integridade e a própria existência de Israel antes que o próximo gigante imperial chegasse rasgando.
E esse novo gigante mundial assume o protagonismo na nossa quinta sessão, preparando o cenário romano, o capítulo onde a fragmentação dá lugar a uma ordem quase de ferro. O relógio da história marca agora 63 a.C. O formidável general romano Pompeu chega marchando em Jerusalém, trazendo todo o peso do Império Romano definitivamente para dentro do cenário bíblico. Roma assume o controle militar e político total. É nesse contexto sufocante que aparece a famosa figura de Herodes o Grande, governando sob as ordens estritas de Roma. E olha, apesar de ser um domínio brutal e muito opressor, ele trouxe consigo uma infraestrutura e um nível de ordem civil sem precedentes. Esse era, milimetricamente, o cenário político exato e rigoroso no qual Jesus nasceria alguns anos depois. Então, a grande sacada é amarrar todas essas peças soltas e ver como tudo se encaixa de forma brilhante. A contribuição de cada era revela uma estratégia divina absurda por trás daquele tal silêncio. Da Grécia, herdamos um idioma unificado, a chave perfeita para transmitir ideias rapidamente. De Roma, veio uma organização política complexa, com estradas avançadas e uma estabilidade que o mundo nunca tinha visto. E de Israel, a preservação física e cultural, mantendo muito viva aquela chama da expectativa do Messias. Foram 3 pilares históricos colossais trabalhando em perfeita sincronia. Toda essa impressionante arquitetura histórica nos conduz ao grande clímax desses 400 anos de espera, a plenitude dos tempos e a grande revelação que abre o Novo Testamento. É aí que tudo faz um sentido maravilhoso. Quando o Evangelho de Mateus se inicia e Cristo encarnado chega à Terra, o mundo estava literalmente pronto, de braços abertos. Tinha a Pax Romana, ou Paz Romana, garantindo estabilidade e estradas incrivelmente seguras para viajar. Tinha o grego fluindo na boca do povo, nos mercados e nos portos, servindo de veículo rápido para o Evangelho, e tinha os corações da comunidade judaica clamando e já esperando por um Salvador. Por causa dessa mega infraestrutura, a mensagem do cristianismo conseguiu correr e dominar continentes muito mais rápido do que em qualquer outra época imaginável da antiguidade. É com essa visão ampla de bastidores que um trecho lá de Gálatas 4:4 ganha uma força gigantesca, mas vindo à plenitude dos tempos. Compreender toda essa teia histórica nos mostra que essa frase não é só uma poesia religiosa bonitinha. Plenitude dos tempos foi uma realidade logística, geográfica e militar concreta. Os 400 anos de silêncio não tiveram grandes profetas com a boca no trombone, mas tiveram a mão invisível de Deus organizando generais, imperadores e culturas para adubar o solo certinho para a maior mensagem de toda a história humana. E para fechar, fica uma reflexão bem provocativa e instigante. Como é que conhecer essa teia estratégica de Deus muda, na prática, o jeito que a gente lê o livro de Neemias nos dias de hoje, sabendo que aqueles muros de pedra que ele reconstruiu não eram o fim de uma nação, mas sim um alicerce essencial para sustentar a promessa para os próximos séculos? Pois é, todo esse panorama maravilhoso que a gente acabou de ver serve como pano de fundo perfeito para o estudo profundo que está chegando no canal Tá na Palavra no YouTube, onde o livro de Neemias vai ser destrinchado na proporção de 3 capítulos por vídeo. Lendo esse texto antigo agora, fica claro que não é só a história de um governador inspecionando portas quebradas, mas sim a montagem dos blocos iniciais de um plano feito para iluminar o mundo inteiro. Fica um convite e tanto para acompanhar o início desse estudo épico de Neemias com essa mesma sede de descoberta. Até a próxima!